Oi, eu sou a Mari Ferreira e esse é o Conexões Reais, um espaço onde a gente conversa sobre o que realmente importa. E como eu sempre falo em todo podcast, que toda alma carrega a sua história. E hoje não vai ser diferente, porque hoje estou tendo o prazer e a honra de conversar, bater um bate-papo aí muito edificante com a advogada Lidiane, que é especialista em previdência. Então, Lidiane, seja bem-vinda ao Conexões Reais. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e espero poder agregar para o seu podcast. Não, agregar com certeza, sempre. Toda informação, ela é muito bem-vinda, principalmente para pessoas assim como eu e meu público que não tem muito entendimento sobre previdência, né? Vamos desenhar para todo mundo conseguir entender, compreender. Isso é perfeito. Eu sempre começo a pergunta em todo o meu podcast, Lidiane, perguntando quem é a Lidiane, além da advogada. Bom, além de advogada, eu sou católica, sou mãe, sou filha, sou de pessoa que gosta muito de ler, né? Gosto de ficar em contato com a natureza, gosto também de ter meus momentos sozinho. Então, além de advogada, tem todo esse pacote também no meio. Mas aí você falou pra mim assim, o por cima. Uhum. Mas quem que é a Lidiane? Lidiane, ela e Deus. Uma palavra que define ela. Justiça. Eu sou uma pessoa que não gosto de ver injustiça. Principalmente na área que eu trabalho, que é contra o INSS. E todo dia eu me deparo com injustiça. Você tá vivo ainda? Eu fico assim com muita raiva. Por tudo que o INSS faz com os segurados, com quem realmente precisa. Então o que me define realmente é isso. É justiça. Justiça. Você sabe que você está sendo um milagre, né? Você está indo contra o INSS, você tá viva, né? Aliás, não, todos os advogados que vão contra ele. Todos, né? Porque não é brincadeira, não. Nossa, que deve ser uma luta. Uma luta, mas estamos aí, né? Pra realmente, como você disse, guerrear mesmo, porque o que está acontecendo hoje não pode continuar, né? Muitas pessoas estão perdendo o seu direito, principalmente por falta de conhecimento. Uhum. Às vezes entra no INSS requerendo seu benefício e por falta de conhecimento o INSS nega e por falta de conhecimento a pessoa acha que acabou ali. Só que não. Tem muito chão para recorrer, tem muito o que fazer e não pode de maneira alguma desistir, não. O INSS negou? Ok. Vamos ver o que podemos estar fazendo, qual que é o meio termo ali. Ou recorrer com recurso no próprio INSS, ir para a justiça. O que não pode é deixar para lá, né? Uhum. Eu recebo muitas pessoas no escritório por conta disso. Fala, Lidiane, eu tentei 1, 2 vezes, deixei. Não, vamos lá, vamos correr atrás do seu direito. Lidiane, antes de a gente continuar aqui com o nosso bate-papo, para você explicar para mim e para o público como que você se interessou por essa área, que é uma área bem complicada e desafiadora, né? Sim. Que não deve ser muito fácil. Deixa eu dar o break aqui para agradecer primeiramente aos nossos patrocinadores, que é a Marina Story, que tá sempre me vestindo aqui. Quero agradecer também, daqui a pouco vai chegar uma pizza, tá? Que a Fabi Lanche está mandando especialmente para você. Obrigada, entendeu? Fabi. A Fabi Lanche do Santa Cruz e também tem uma aqui no Meloviana, que entrega para todo aqui região de Coronel Fabriciano. Então tá querendo um hambúrguer, lanche, qualquer coisa, açaí, pizza, só entrar em contato com a Fabi Lanches. Queremos agradecer também ao estúdio aqui do Cláudio, que aqui no nosso estúdio a gente tem foto, grava vídeos, comerciais, enfim, precisando de para casamento, para várias coisas, pode entrar em contato com Conexões Reais, que a gente também atende vocês. Queremos também agradecer o Edson de Advocacia. Também temos ali a Lili Estética, que está aqui no centro, também que está nos patrocinando, e a VB, que é uma ótica de Juiz de Fora, que também está dando apoio aqui pra gente. Todos vocês, muito obrigado pelo patrocínio. E demais, Cidade Coronel Fabriciano, se inscreva nesse canal pra gente crescer a cada dia mais e trazer assuntos importantes e informações para vocês também. Fala aí pra gente, como que você se interessou por essa área da previdência, né? Que você é advogada. Eu te conheci, né? Eu considero ainda que você é minha advogada.
Isso aí. Tá? Nunca se sabe no momento, ainda mais com o podcast que a gente nunca sabe o momento que vai precisar de um advogado. Te conheci por motivos pessoais, por um processo. Isso. Mas processo não tem nada a ver com a Previdência. Na verdade, o seu não foi contra o INSS. Não foi isso. Foi outra área, outra área, isso. mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, como você entrou ali pra Previdência, né? Pro INSS, contra ele, na verdade? Então, eu falo que foi o previdenciário que me escolheu. Porque quando eu comecei a faculdade, eu não queria advogar. Nunca tive vontade, nunca imaginei que um dia eu iria ser advogada. Acontece que no 8º período, eu engravidei e... Não, obrigada. Eu engravidei e o concurso que eu estava estudando não seria possível naquele momento. Uhum. Aí eu fiz a prova da UAB no 9º período. Aí depois que finalizou a graduação, eu fiquei um tempo sem trabalhar por conta da minha bebê. E foi logo na época da pandemia. Aí eu resolvi, ela pegou uma idade, aí eu resolvi começar a procurar algum lugar para poder trabalhar, porque realmente eu não tinha nenhuma experiência, porque eu não queria isso, então eu nunca me interessei em fazer estágio durante a faculdade. Aí teve um escritório que abriu as portas, sou muito grata a ele até hoje, e lá eu tive meu primeiro contato com direito previdenciário. E com o passar do tempo, eu fui me apaixonando por essa área e principalmente pelas pessoas que procuram o serviço, que na grande maioria das vezes são pessoas fragilizadas, que estão em algum momento da vida ali vulnerável. Ou é por conta de alguma doença, né, que a pessoa está passando e precisa de um benefício, um auxílio doença, ou é por conta tentar um benefício assistencial, que é o PPC, né, que é o benefício de prestação continuada, conhecido como LOAS. Então eu fui me apaixonando por isso. Foi quando eu resolvi realmente focar mais nessa área. Então foi dessa maneira, eu falo que é a área que me escolheu. Mas então te escolheu por causa do seu senso maior de justiça. Com certeza, porque na medida que eu fui conhecendo, né, que eu fui trabalhando ali, tendo o contato com a área dia a dia, eu fui vendo que o INSS realmente é muito injusto na grande maioria das vezes. Lógico que tem alguns momentos que ele acerta, né? Às vezes a pessoa não tem ali naquele momento o direito. Né? Por exemplo, uma pessoa vai solicitar um auxílio doença. Aí a negativa foi que não tem a carência necessária, porque o auxílio doença a pessoa precisa de ter 12 meses de contribuição. Se a pessoa não tem, né, na via de regra, porque tem algumas doenças que não exigem carência, né? Então a INSS acertou, né, na hora que negou o benefício para a pessoa. Só que isso é muito raro. Né? Na grande maioria das vezes, o INSS ele nega o benefício de forma errada, incorreta. E aproveita, né, que a grande maioria são pessoas simples, pessoas que não têm conhecimento, e ali a pessoa acredita que o INSS negou, não tem jeito mais. Aí eles falam assim, não, mas qualquer pessoa pode entrar no aplicativo, que hoje tudo é online, né? No meu INSS e... Que piora, né? Porque muitas vezes não tem... Piora. Não pode entrar e pedir, não precisa de ter um advogado. Aí, ok, a pessoa entra, né, achando que vai conseguir. Algumas vezes sim, mas outras vezes não, que a grande maioria das vezes a pessoa não consegue. Aí liga para o 135 para pedir algum auxílio, não consegue, porque o servidor lá nunca sabe de nada. Aí vai presencial na agência, o servidor que está atendendo ali também não ajuda com nada. Uma coisa simples, que é uma senha provisória, que é muito simples, a pessoa ir lá, pedir a senha e a pessoa, né, quem está ali no servidor, orientar. Eles não orientam, uma coisa simples. Você viu o olhar da sua irmã? Ai, meu Deus. Então, assim, filha, você é na frente do INSS, então... Não, sério, eu fico com muita raiva, que é uma coisa simples, uma senha provisória. Pra que serve a senha provisória? Às vezes a pessoa
cria ali, isso acontece muito para quem vai requerer o benefício assistencial, o PPC LOAS. Pessoa, por algum motivo, criou a senha lá do aplicativo do meu INSS. Tá, vamos lá, o que é PPC LOAS? O LOAS é o benefício de prestação continuada, que o pessoal conhece como LOAS. Mas o LOAS é a lei que regulamenta o benefício de prestação continuada. Mas hoje todo mundo conhece como LOAS. Ok. Né? Então nós vamos falar LOAS para ficar mais fácil, que aí todo mundo vai entender. Então a pessoa, por algum motivo, já tem a senha do meu INSS. E na hora que ela chega ao escritório, eu peço, né? Aqui, eu preciso da sua senha. E a pessoa, não tenho. Só que aí na hora que eu procuro ali, que eu entro ali, eu vejo que a pessoa tem, né? Eu vejo que tem. Então, assim, a pessoa não sabe nem que ela tem essa senha. Então, hoje, eu mesma vou lá na agência e pego a senha. Porque eu sei que se o cliente for lá, ele muitas das vezes vai ser maltratado, vai falar que o sistema está indisponível, vai falar que a agência está de recesso. Não, o INSS não entra de recesso. Então, assim, é muita coisa que tem aí por trás. Mas não entra porque é uma questão governamental, não pode entrar e tem que seguir. Não entra. A única coisa que entra de recesso, né, é a justiça. Né? Isso aí tem o período ali do recesso forense. Mas o INSS não entra. Então, assim, tem a questão também do sistema, né? Do meu INSS nunca está disponível. Por exemplo, eles já avisaram que agora, semana que vem, no dia 28, se não estou enganada, vai ficar 4 dias parado para fazer manutenção. Mas já começou parado agora. Essa semana mesmo. Eu não estou conseguindo acessar. Olhei com outros colegas também, não estão conseguindo. Então, assim, o INSS, ele dificulta muito a pessoa ter direito ao benefício. Então, a pessoa pode entrar sozinha? Pode solicitar? Pode. Mas ela vai encontrar um monte de problemas nesse caminho. Às vezes, ela vai entrar pedindo, vamos supor, um auxílio-doença. Ela vai ficar faltando documentos. Vai deixar de colocar algum documento, algum exame, algum laudo importante. Ou vai colocar o laudo incompleto. Isso tudo manda muito para a pessoa conseguir o benefício. Um laudo com pouca informação, ou então faltando informação, prejudica. Você trouxe aqui para mim que a maioria do INSS ele barra pessoas mais simples. Você defende pessoas mais simples. Hoje, querendo ou não, por mais que estamos aí no período da tecnologia, estamos avançados, algumas pessoas estão conseguindo acompanhar, muitos ainda não conseguem. Principalmente, dizemos, aqueles que vêm ainda mais assim, bem no interior mesmo, ali, né, da campanha, não, da roça, né, dizemos assim, mesmo, não vai ter o entendimento. E aí o INSS barra eles. Eles vêm te procurar. Porém, tem assim, a minha dúvida com você é o seguinte, o porquê que o INSS faz o seguinte, a minha mãe tem 78 anos, não pode mais, um exemplo, trabalhar. Né? O INSS, ele nega pra ela, mas ele vai dar o benefício pra um cara de 20, 25 anos. Que tá bem saudável e pode continuar trabalhando. Você acha que essa jogada é por quê? Porque pro idoso é desvantagem você aposentar ele? E o novo, ele por mais que ele ganhe aquele benefício, ele pode gerar uma economia ainda porque ele vai arranjar um outro trabalho? Mas essa questão aí, quando o cliente, né, chega até o escritório falando, o INSS me negou o benefício, independente de qual seja, né? Pode ser um auxílio-doença, pode ser uma aposentadoria ou uma revisão, não importa. Primeiro, a gente precisa saber o porquê, o que levou o INSS negar. Então, toda negativa do INSS tem uma justificativa. Então, vamos supor, hoje, se uma pessoa entra pedindo um auxílio-doença, qual que é a justificativa do INSS? Que aquela pessoa, ela está apta, está boa, ela pode continuar trabalhando. Não existe incapacidade nela. Então, mas aí que tá. Exemplo. Vou dar um exemplo mais fácil aqui pra você entender que eu tô querendo te perguntar. A Lulu, né, a menininha que nós, graças a Deus, pra honra e glória do Senhor, não é nossa, conseguiu a cadeirinha. Pegou a cadeira agora, chegou esses dias. A mãe dela me mandou, coisa mais linda, casinha de Natal. Eu me emocionei. E eu agradeço a Deus porque foi através do canal que chegou em São Paulo, o cara mandou. A Lulu foi pro INSS. Eles negaram a aposentadoria da Lulu.
E a Lulu tem síndrome de Patal. O INSS viu que a Lulu não tem como, a menina não vai caminhar, a menina não vai... E eles negaram. Aí, no caso, qual o benefício que ela requereu? Não, ela requereu aposentadoria, ela tem direito à aposentadoria. Não, aí no caso, provavelmente, ela, pela idade dela, Ela né? nasceu, ela tem 1 ano e pouco, Então, mas ela nunca provavelmente, a mãe deve que requereu o benefício de prestação continuada, o LOAS. acho que deve ser isso mesmo, mas mesmo Então, assim foi vamos lá, negado. então. Primeiro, o LOAS não é uma aposentadoria. Ah, ok. Isso é muito bom você ter falado, porque muitas pessoas confundem. Então, bom a gente tirar essas dúvidas, então. Ok. O LOAS, ele é um benefício assistencial. Tanto que para a pessoa conseguir, ela não precisa nem te ter contribuído alguma vez na vida. Tá? Porque no caso dela tem Não tem 13º, né? Então, ele é um benefício assistencial. Inclusive, ele pode ser revisto, né? O INSS pode chamar, no caso, se for o benefício para a pessoa com deficiência, que é o caso da criança, né? Pode chamar de tempo em tempo para fazer uma reavaliação. O que seria isso? O INSS chama a pessoa para saber se ela ainda mantém aquela condição, né? Se ela tem o direito ainda de ter esse benefício ativo. E o LOAS, ele pode ser recebido em duas hipóteses. Ou idosos maiores de 65 anos, e tem a questão da renda, né? Precisa ser de baixa renda. Ou a pessoa precisa ter uma deficiência e ser de baixa renda também. A questão do baixa renda, ela precisa de ter uma inscrição lá no CRAS, que é o CAD único. Que é lá que eles vão estar, na folha resumo, vai ter a renda per capita. O que é isso? É a renda por pessoa na casa. Aí, de uma forma bem simples, como que eles chegam aí nessa renda per capita? Eles olham quantas pessoas que vivem naquela casa. Ok. Pega aquelas pessoas ali, vê e olha quem é que tem renda. Quem é que trabalha, seja de carteira assinada, seja informal. Junta a renda ali e divide pelo número de pessoas que moram ali. Então, para encaixar nesse requisito, tem que estar 1/4 do salário mínimo. Então, hoje vamos fazer o cálculo aqui para ver aqui. O salário mínimo está 1.621, né? Isso. Então, a renda per capita seria R$ 405. Se ultrapassar esse valor, aí já começa a ter problema. Se ultrapassar esse valor, já começa a ter problema. Mas ainda assim, se ultrapassar, a gente ainda consegue comprovar os gastos de medicamento, fralda, né? Consegue ainda comprovar isso na justiça. O INSS, ele segue muito o que está na lei. Mas na justiça, nós conseguimos, né, comprovar que ultrapassou. Você acha que segue mesmo, Lidiane? Consegue. Não, você acha que o INSS segue mesmo? Não, pra negar, segue a risca. Ah, pra negar? Pra negar. Não, porque, tipo assim, você vê tanto idoso. Não segue. Se chegar uma pessoa lá, hoje, no caso dessa criança aí, vamos supor que a renda per capita aí seja R$450. Já nega por conta da renda. Negaram por causa da renda. Da renda, né? Só que, no caso dela, eu fiquei assim, não tem como negar por causa da renda. Por quê? Porque só tem uma renda que é do pai. Tudo bem que o pai ganha um valor lá que eles me falaram, não vou especificar aqui, mas que não dá pra cobrir as despesas, porque a mãe teve que largar o trabalho, porque aquela criança ela precisa de atenção 24 horas. Tanto a rotina deles, como é que é? Ela dorme à noite, o pai fica acordado o dia, a noite toda. Chega um horário que ela acorda, o pai dorme um pouquinho pra depois ele levantar e começar a trabalhar. E ela fica o dia inteiro olhando aquela criança. Então, resumindo, eles não têm vida, porque ali é o rotar da criança. Então, eu fiquei assim, mas como que o INSS, vendo tudo isso, negaram pra eles o benefício da criança? E realmente, um leite da criança é R$200. R$200, deixa eu falar €200, mas R$200. Então, aí o que acontece? É absurdo isso, gente. Vamos supor ali, ultrapassou a renda, os R$405. De acordo com o INSS. O INSS vai negar na via administrativa. Aí o que precisa ser feito? Juntar. Primeiro, saber a renda de todo mundo ali, né?
Aí começa a juntar o que tem de gasto, de medicamento, com fralda, com alimentação especial, com medicamento, né? Monta o processo e vai para a justiça. Lógico, se o pai, vamos supor, a renda ali da família for um exemplo aí, não, o pai e a mãe juntando a renda 8 mil, 5 mil, né, 4 mil, é lógico que, né, que fica até complicado também de conseguir. Mas às vezes o pai ganha aí um salário mínimo, 2, ainda, né, aí juntando os comprovando, não, olha, realmente eu ganho aqui, a renda da família aqui é 2 salários mínimos, mas nós temos isso de gasto. E comprovando, aí é possível sim. E o outro detalhe também, com relação à deficiência. Muitas pessoas, elas têm a crença que a partir do momento que eu tenho uma deficiência, eu já tenho direito ao benefício. Ah, ok. Não é assim também. Não é assim. Não é assim. Não é todo mundo que tem uma deficiência que terá direito ao LOAS, mesmo se preencher ao requisito da renda. Por quê? Quando entramos pedindo o LOAS, é marcado, agendado uma perícia médica e uma perícia com assistente social. Tanto na via administrativa, sempre que eu falar via administrativa, é o INSS. Tanto na via administrativa, como também na via judicial. O que muda? Que na via administrativa, a perícia ela vai ser feita na própria agência. E na justiça, a assistência social, ela vai na casa da pessoa. Então, para que servem essas duas perícias? Eles vão fazer uma avaliação que a gente chama biopsicossocial, que vai avaliar a deficiência da pessoa, lógico, mas como que é a parte biológico, né? Vai avaliar a deficiência da pessoa, que às vezes pode ser também uma doença que está incapacitando a pessoa. Vai avaliar a questão do que é a parte biológica ali da pessoa, vai avaliar a parte psíquica, né, o psicológico da pessoa, as emoções, a mente da pessoa e principalmente a parte social, como que aquela pessoa que é deficiente, ela faz a interação ali no meio social. Como que é ali? A pessoa ali, a casa, como que é a casa? Como que é o bairro? Tem acesso a ônibus? Como que aquela pessoa, quais são as barreiras que aquela pessoa enfrenta no dia a dia? Então, não é só a deficiência. E essa parte aí, a assistência social, ela faz realmente uma entrevista, né, a do INSS, que é para chegar à conclusão. E como que é essa interação dessa pessoa que tem essa deficiência ou a doença, né? Tem muita gente hoje conseguindo também o LOAS por conta de depressão, né? Mas tem um outro requisito dentro dessa avaliação que muitas pessoas não sabem, que é o impedimento a longo prazo. Por quê? Essa deficiência ou essa doença que seja, ela precisa ter mais que 2 anos. A lei não fala, a lei do LOAS não fala o tempo, fala impedimento a longo prazo. Mas a jurisprudência já tem entendido que esse impedimento tem que ser maior que 2 anos. Então, vai ser analisar tudo isso. Vamos simplificar aqui com um exemplo, para ficar mais fácil. Qual no caso dessa criança aí? Quais são as barreiras que ela enfrenta hoje, né? Locomoção. Ela precisa sempre de ter alguém para poder levar ela. Então, já precisa caminhar com oxigênio. Exatamente. Então, isso aí já enfrenta uma barreira. Ônibus. Impossível, pelo que você está me falando aí, para a situação, né? Ela anda com oxigênio. Assim, então, já enfrenta um monte. Questão, assim, da interação social. Não tem difícil, como. não tem como. Não tem. Ela não fala, ela não... Ela nasceu por milagre de Deus mesmo, mas a mãe dela vai vir dar entrevista para explicar o que é síndrome de Patau, porque muita gente não sabe. Mas é uma síndrome que a criança não vai andar, a criança não vai falar, a criança nunca vai chamar a mamãe. Quer dizer, a não ser que Deus faça um milagre, não tô dizendo que Deus não faça. Mas é uma doença que você sabe que não tem o que ser feito, Lidiane. Então, por isso que eu fiquei assim, do jeito que eu falei que você no início revoltada aqui, questão de injustiça, eu também fico revoltada que até hoje o INSS negou. E eu não entendi o porquê, porque o INSS viu a criança.
Mas, qual eu falo, o INSS, ele é duas alternativas. A questão da deficiência, pelo quadro dela aí, provavelmente não foi por conta da renda. Não, sim, falaram Né? que é por conta Mas da aí, renda, mas aí a questão da renda, o INSS negou, é o que eu falei lá no início. Às vezes o INSS nega, não quer dizer que ele negou, que tá certo, não. Ele nós tá indo pra justiça. Exatamente. É o que eu falo. Negou, não dá mole para o INSS, não. Não dá mole, porque ele não quer te dar o benefício. O INSS não é bonzinho, não. O INSS não é, não. Ele quer lascar o segurado, a verdade é essa. Porque na hora de trabalhar ali, contribuir ali, ele gosta. Mas na hora que precisa do trabalhador ter o amparo dele, ele não. Então, se não quer por bem, nós vamos por outras vias para fazer valer o direito da pessoa. Mas no caso dela aí, é levar para a justiça, então. Ela levou para a justiça. Exatamente. Comprovar os gastos, né? Comprovar ali que provavelmente a mãe não trabalha. Não tem como, né? Igual eu expliquei. Então, exatamente. Então, a mãe não trabalha, é só o pai que trabalha. Então, como? É uma criança pré-adolescente. Como que a mãe sai e deixa? E se deixar também, é um outro gasto, né? Que vai ter que ter uma enfermeira ali para cuidar dela, que não é qualquer pessoa. Que é também outra coisa que estão lutando para ter esse apoio. Exatamente. Que também tá difícil de conseguir. Isso aí é uma deficiência que tá assim escancarada da necessidade. É isso, né? Você entendeu tudo. Está escancarada da necessidade. Aí eu te faço outra pergunta. Você fala a questão da injustiça, que você luta para aqueles que são injustos. Tem esse outro detalhe do INSS. Eu não consigo entender, porque eu estou dizendo porque eu conheço uma pessoa que foi aposentada por um corte que teve e tal, entendi que perdeu algumas coisas, uma função no membro, porém é extremamente capacitada de trabalhar, tanto é que ganha a aposentadoria do INSS, mas colocou a empresa dele no nome da esposa, mas continua trabalhando, continua exercendo, pegou vaga de um jovem assim, e o INSS não tirou o benefício dele até hoje. E aí nesse caso aí, como lidar com uma situação dessa? Porque ele nega para um aposentado de 80 anos que está quase morrendo, que não consegue nem andar, com a bengalinha, mas ele não corta de uma pessoa capacitada de trabalhar e seguir a vida. Mas aí, nesse caso, é importante você tocar nesse assunto, porque a aposentadoria a aposentadoria por invalidez, ela também não é para o resto da vida. Pode ser que a pessoa chegue a uma idade que o INSS não pode chamar para revisão? Sim. Mas posso te falar aqui uma coisa que eu não vou expor a pessoa, obviamente. Esse cara já tá com 50 e poucos anos, ele já tá mais de 20 anos aposentado, que ele falou pra mim. Aconteceu, dizemos que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o nosso presidente. Me machucou e ganhou a aposentadoria. Ele tá. E quando eu fiquei sabendo, eu falei, cara, sério, isso você conta com tanta... Nunca me chamaram, nunca investigaram, não tem nada. Então, o que acontece? Uma coisa que as pessoas também precisam entender, que existe a questão da denúncia, né? Eu falo isso muito para os meus clientes, principalmente quem for, né, solicitar o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez. Por quê? Se você está afastado ou conseguiu aposentadoria por invalidez, toma cuidado principalmente com a sua rede social. Mesmo depois que conseguiu o benefício. Porque às vezes você tem um amigo, tem um vizinho, né? Começa a visualizar as redes sociais das pessoas. No decorrer do processo também. Por quê? O que as pessoas precisam... com o povo. Não, mas é bom informar. É bom informar. É bom para todo mundo ficar sabendo, né? Que conhecimento liberta, né? Conhecimento liberta. Então, vamos lá. No decorrer do processo, vamos supor que o INSS... Cláudio tá ali olhando que eu tô querendo... Você querendo perguntar alguma coisa, Cláudio? Ah, tá. Vou perguntar qualquer coisa. Tem certeza? Nem vai perguntar, com certeza. Ela tá sendo clara. Ah, tá. Tá não, pode ir. Pra entender? Não, eu já trabalhei com idosos e eu fazia os vídeos. Eu tinha que fazer um documento para a entidade provar os eventos que eram feitos com os recursos. Eu tinha que registrar os passeios. Então, alguns dos idosos me pediam não me fotografar, porque eles estavam numa mesa bonitinha, com os pratões de comida, e eles não podem aparecer como se fosse um restaurante. Eles não têm esse direito. Que perderia a aposentadoria.
É porque o que acontece? Principalmente no momento que a gente entra com a ação na justiça. O que as pessoas não conseguem entender é que a partir do momento que colocamos o INSS na justiça, ele tem um advogado, né, que é o procurador. Sim, todo mundo tem direito à defesa. Então, ele tem o procurador que vai defender os interesses dele, fazer de tudo para aquela pessoa não conseguir o benefício. E pode ser que o procurador vá lá, joga o nome da pessoa na rede social para ver. Se a pessoa está alegando, eu tenho problema na coluna, eu não consigo sentar direito, eu não consigo movimentar, eu não consigo abaixar, mas tá dançando, tá indo pra festa, tá contradizendo aquilo que ela tá falando. Então, assim, vamos tomar cuidado. Não que o INSS tenha uma pessoa só pra ficar lá olhando. Deixa eu ver aqui. Não, e não tem gente nem pra trabalhar direito, tanto que a fila cada dia só aumenta, né? Então, que isso que eu também não consigo entender. Não, isso faz direto, abre concurso, que isso não entra. Não a fila para fazer a análise de benefícios só aumenta. Mas na sua visão como advogada que tá lá dentro, isso é porque é uma forma estratégica para eles arrecadarem mais dinheiro e dar o golpe igual deu agora, né? Entendeu? Que foi, ninguém sabe onde foi parar esse dinheiro, ou porque realmente eles não estão ligando nada com o povo, não tá nem aí. Eu acho que é mais por esse lado mesmo. Porque eles não têm a noção de como esse atraso prejudica. Todo ano abre concurso para o INSS, um monte de gente se inscreve. Precisa chamar quem já passou e está aguardando. Já passou e está aguardando, e aí? Precisa, porque o INSS está um caos. Está um caos. Infelizmente. E cada dia que passa, só piora. Fala isso não, porque eu quero aposentar. Esquece, minha filha. Não, você também tem que aposentar, bonita. Eu acho que mais fácil eu morrer do que aposentar, minha filha. A situação não é bonita, não. Não, eu pago todo mês aí, minha guia. Entendeu? Tá. E ainda por cima eu vou pegar ainda a guia que tá lá na Itália pra me trazer pra cá. Então vamos falar disso também, Vamos tá? falar. Mas aqui, brincadeira essa parte, o INSS realmente, cada dia que passa, tá bem mais difícil. Os benefícios estão demorando muito para ser analisado. Então, a situação não está brincadeira. Então, não vai ter uma pessoa para ficar vistoriando. Mas só que você tem um vizinho que conta, tem um vizinho, né, que vai estar falando. Se o processo estiver ali na via judicial, pode ser que o procurador vai tentar achar alguma coisa ali na rede social ali para poder usar a favor, né, do INSS. Então, assim, temos que tomar muito cuidado, porque quando falamos em auxílio-doença, em aposentadoria por invalidez, que mudou o nome, mas eu vou manter esses nomes só para ficar mais fácil das pessoas entenderem. O perito ali, o que ele vai analisar? Se a incapacidade, ela é temporária ou permanente. Se ela é parcial ou total. Vamos supor, às vezes a pessoa passa por uma cirurgia. Não importa se a pessoa ela trabalha como secretária, se é pedreiro, se é costureira, ela vai precisar de um repouso. Então, nesses casos assim, o INSS não costuma negar muito, não. Se precisar de um afastamento de 15 dias para recuperação, tudo, isso aí não costuma dar muito problema para concessão, não. Aí a pessoa vai precisar, então, que é uma incapacidade temporária, né? Por quê que é temporária? Porque a qualquer momento a pessoa vai se recuperar e vai voltar, né, ativa. Só que aí depois tem que ver o seguinte, tem algumas doenças que elas traz uma incapacidade de forma total e permanente e não tem como nem a pessoa ser encaminhada para uma reabilitação. Aí nesses casos é que conseguimos a aposentadoria por invalidez. Ok. Entendeu? Então isso tudo vai ser analisado. E não é porque que a pessoa tem uma doença, quer dizer que ela vai conseguir o benefício também não. Que o INSS está pouco se lixando para a doença da pessoa. O que o perito vai analisar ali é a incapacidade para a sua atividade, a sua função. Então, vamos supor, a pessoa é um cardiopata. Então, se a pessoa é um cardiopata e ela trabalha, vamos supor, não, sou secretária,
Então, ele provavelmente já vai conseguir ali trabalhar, porque não tem muito esforço físico, né? Não é um trabalho braçal, que demanda grande esforço, movimentação. Então, esse aí é um caso. Mas, às vezes, tem um gari, tem um pedreiro que é cardiopata. Isso aí já afeta diretamente na função dele. Então, é mais fácil ali de a gente conseguir uma aposentadoria. E uma outra questão também, que às vezes a pessoa fica assim, não, eu quero converter o meu auxílio doença que eu já recebo, se eu estou afastada pelo INSS há 2, 3 anos, em aposentadoria. Mas dependendo do caso, principalmente se for depois da reforma, né, que a pessoa começou com esse afastamento, tem que ver se vai ser viável também financeiramente. Porque hoje a aposentadoria por invalidez, ela tem o mesmo cálculo da renda que as outras aposentadorias, é 60%. Nossa. E o auxílio doença hoje é mais vantajoso, que a pessoa pega quase 100%. Entendeu? É melhor mesmo. É melhor. Lógico, né, que a qualquer momento possa ser chamado, tudo, para perícia, tudo. Mas, assim, financeiramente, talvez o auxílio seja mais vantajoso. Então, assim, tem que analisar cada caso. Ah, tá. Porque o meu colega, ele tá afastado por auxílio doença. Uhum. Ele teve... Aquela doença lá que o Zezinho teve, eu esqueci o nome. Só que ele tá bem agora. Uhum. Tá andando, tá normal, tá fazendo entrega, mas o INSS não deixa ele voltar. Então, aí no caso aí, às vezes, dependendo, né, se for uma incapacidade parcial e permanente, né, às vezes perdeu um membro, alguma coisa assim. Eu esqueci o nome da doença que o vereador Zezinho teve, esqueci mesmo, fugiu da minha cabeça. Ele ficou paralisado, entrou em coma, só que aí, graças a Deus, agora recuperou, voltou a andar, tá normal, tá igual o Zezinho agora, andando pra cima e pra baixo. Só que agora o INSS não permite ele andar, ele faz entrega. Então, aí no caso... Aí eu falei com ele, olha, se o INSS te pegar você mais cedo, mais tarde, você perde seu benefício então. Mas ele tenta voltar, mas não consegue voltar. No caso, para ele poder sair, ele tem que pedir alta, né? Passar por uma outra perícia, ele passa, né? Perícia, eles negam e falam que ele não tá capacitado de retornar. Ele repassa, volta. Diz agora dia 2. Só que aí, que é isso que não dá pra entender do INSS. Que às vezes, que eu não consigo entender, e eu acredito que a população, não só de Coronel Fabriciano, mas do Vale do Aço e do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Do Brasil. Do Brasil inteiro, não consegue entender. É isso, que às vezes uma pessoa nova consegue algo que está capacitada de retornar, e um idoso de 80 anos, que eu tenho certeza, Lidiane, que muitos idosos chegam perto de você, minha filha, eu não tô conseguindo entender isso. E aí seu coração ficou, meu Deus do céu, como que esse pode estar fazendo isso? Que esse idoso que já contribuiu com a sociedade, já deu o seu e não consegue uma aposentadoria. É porque o que acontece? Vamos colocar então a questão do idoso, 80 anos. Pela lógica, já era, se for pela lógica, estiver contribuindo, né, tudo certinho, contribuir um bom período, era para ele ter direito a alguma aposentadoria. Porque hoje a aposentadoria é o quê? 65? 65. Pro homem? Para o homem, 62 para a mulher. Nossa, era 60 para a mulher, não? Mas teve a reforma da Previdência, depois de 2019. Aí caiu na regra de transição. Hoje é 62 anos. Tô falando. Mas aí, o que acontece? Eu não falo que em 2019. Eu já tive 2 clientes. Um era caminhoneiro, o outro era pedreiro. E durante a vida laboral dele, ele nunca contribuiu para o INSS. Não contribuiu. Só que aí, infelizmente, os dois, por incrível que pareça, eles deram AVC. Nossa, Deus. Ficou em cima da cama, tudo. Infelizmente, né? Que é muito triste essa situação. Mas aí, o que acontece? No caso deles, precisamos pedir para ele o LOAS. O LOAS. Poderia tentar sim, mas não contribuiu. O que as pessoas precisam entender, quem não contribui para o INSS não tem direito a uma aposentadoria, não vai ter direito a um benefício, precisa contribuir. Mas eu não estou trabalhando de carteira assinada. Não tem problema, tem a opção do facultativo, tem a opção do contribuinte individual, tem a opção do MEI para quem tem, né, algum negócio. Tem a opção do MEI. Depois vamos chegar mais para frente e perguntar qual a diferença. Sim, então assim, tem outras maneiras para você não ficar desamparado. O LOAS, ele é a última opção. O LOAS é a última. Explica para Coronel Fabriciano
e pro Brasil, quais são as aposentadorias que tem realmente, que você teria direito? Então, além do LOAS e a aposentadoria normal, né? Sim, o LOAS, então, não é aposentadoria, Não é é um aposentadoria, é um benefício assistencial. A aposentadoria até 2019, as mais comuns eram a aposentadoria por tempo de contribuição, né, que todo mundo conhece, já ouviu falar. Nessa aposentadoria por tempo de contribuição, era possível conseguir, dependendo, aposentar mais cedo, se fosse uma pessoa com deficiência, né? Ou quem começou a trabalhar também desde novinho, né? No caso. Mas aí no caso seria a aposentadoria rural. Ah, ok. É a rural. Então é totalmente que é a diferente. rural, porque hoje o STJ ele entende que a pessoa que trabalhou, nasceu na roça, né, no meio rural ali, comprovando, ela consegue contar até menos que 10 anos de idade o tempo, né? Mas assim, a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência é aquela pessoa que tem alguma deficiência, ou já nasceu deficiente, ou adquiriu a deficiência no decorrer da vida, né? Então, ela tem uma contagem de tempo diferente e a idade também, porque tem a aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, que aí é necessário analisar qual que é o grau da deficiência, porque o grau leve é um tempo, o grau moderado é outro e o grave é outro tempo de contribuição. Então, essa pessoa vai passar também por uma perícia, que aí eles vão estar analisando ali qual que é o grau daquela deficiência, quando que começou a deficiência, isso tudo aí manda. E tem a aposentadoria da pessoa com deficiência por idade, que aí nesse tipo de aposentadoria não importa o grau, a única coisa que vai importar é que tenha 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência e que a mulher tenha 55 anos e o homem 60 anos. Ok. Então, antes de 2019 tinha essa aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Era possível pegar o tempo insalubre, ou seja, que a pessoa trabalhou exposta a algum agente prejudicial à sua saúde. Igual aqui na região, questão dos hospitais, tem a questão da área metalúrgica, a Usiminas, a ArcelorMittal, as suas empreiteiras, que a maioria fica exposto a ruído, a agentes químicos. Então, era possível pegar esse período e converter em tempo comum para aumentar o tempo de contribuição, que só era necessário ter 30 anos se for mulher e 35 anos se fosse homem. Entendi. E tinha né, a aposentadoria especial e a por idade, eram as mais comuns. Com a reforma, no dia 13/11/2019, teve uma mudança radical aí com relação a essas aposentadorias. Essas pessoas que já estavam contribuindo antes da reforma, elas vão entrar na regra de transição. O que seria essa regra de transição? Elas não completaram os requisitos para aposentadoria até no dia 13/11/2019, porque se tivessem completado os requisitos, elas têm o direito adquirido. O que é isso? O direito adquirido é quando a pessoa, antes da reforma, ela preencheu os requisitos para alguma aposentadoria. Ela pode optar em pedir com as regras antigas. Ok. Ou, se ela quiser, ela pode continuar trabalhando e depois pedir ou pela regra de transição ou pela regra anterior à reforma. Porque ela já adquiriu aquele direito. Então, se ela quiser hoje, se chegar um cliente hoje e eu ver que ele tem um direito adquirido lá antes de 2019 e fazendo os cálculos, que tem que fazer cálculo, tem que fazer análise, planejamento e ver que isso aí para ele, essa regra anterior à reforma é mais vantajosa, mesmo hoje ele consegue aposentar com as regras anteriores. Anterior 2019. Isso é o que nós falamos de direito adquirido. Mas tem que as pessoas que não preencheram os requisitos. Então, elas vão cair aí na regra de transição. Que essa regra de transição é um meio termo, para não prejudicar tanto quem já estava aí na caminhada, mas que não conseguiu completar os requisitos até a reforma.
Aí dessa regra de transição, temos a regra de transição para a idade progressiva, que inclusive esse ano mudou, tá? Que muita gente hoje acha que tem uma nova aposentadoria, né? Que a cliente até me perguntou, Lidiana, eu fiquei sabendo que eu vi no jornal que tem uma nova aposentadoria e tal. Não é nova. É porque, como é idade progressiva, todo ano vai mudar. E que é isso, quer dizer? Ou seja, esse ano... Meu coração já tá tremendo. É sério. Eu quero aposentar, Lidiana. Tá, vamos lá. A idade progressiva. É necessário ter o tempo mínimo de contribuição. Tá vendo que eu tô até tremendo aqui pra abrir. Ou seja, 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Além disso, é preciso ter idade. Hoje, em 2026, a mulher precisa ter 59 anos e 6 meses e o homem 64 anos e 6 meses. Ano passado, a idade era outra, era 59 anos. Então, por isso... Aumentou. Então a pessoa acha que é uma regra nova, só que não é uma regra nova. E tem pessoa que, no caso da cliente, perguntou, mas eu já tenho 59 anos, tá? Eu consigo? Eu disse, não, mas não é só... Eu tinha feito o planejamento dela. Quer não, obrigada. Eu já tinha feito o planejamento dela. Aí eu expliquei pra ela, eu já tinha explicado, mas às vezes a gente, né, quando a gente trabalha com pessoas mais simples, é necessário você falar 2, 3, 4, até né, a pessoa entender. Aí eu falei, não, além da idade, é necessário ter o tempo mínimo também. Você ainda não atingiu o tempo mínimo, então você não encaixa nessa regra, né? Então, temos essa aí, a idade... Então, você praticamente está me dizendo que a cada ano aumenta. Até vai chegar uma idade, quando chegar a 62 tá olhando anos... Aí, você pode esquecer que você vai aposentar, não. Você pode esquecer, Lombardi. Já é, Lombardi, esquece. Não, vocês acham, já aumentou. Pra mim, essa aqui... Aí temos também agora Nada, tem a Lidiane, minha filha. A Lidiane vai milagre não, gente. Você quer um cafezinho, filha? Você quer um café aqui? Aí temos a por pontos. Como que é por pontos? Vai pegar a idade e somar com o tempo de contribuição e tem que atingir um ponto. Este ano de 2026, a mulher precisa ter 93 anos e o homem 93 pontos. Nossa, meu olhar aqui, gente! Já vamos morrer! Você vê a alegria da aposentadoria. Vamos lá, 93 pontos e 103 pontos o homem. A mulher, 93 pontos. Ah, tá. Tá? Essa é a regra de transição por pontos. Só para abrir um parênteses aqui, a gente está sofrendo por causa de uma aposentadoria que, no fim das contas, não é nem na grande coisa, né? Não é. Porque já, junto assim, com essa reforma veio também a questão da forma de fazer esse cálculo. Porque antes de 2019... era 80% das maiores contribuições excluía as 20 menores, né? E agora não. Agora pega os 100% do período contributivo do mês 7 de 94 até no dia que entrou com o pedido, né? Faz uma média e dessa média aplica 60%, que vai aumentar 2% por cada ano que ultrapassar 15 anos se for mulher e 20 anos se for homem. Então, assim, reduziu e muito. E resumindo, né? A gente vai cada vez ganhar menos, as coisas vão aumentar mais, sim, o salário de aposentado, um aposentado ou qualquer pessoa que gasta rios de dinheiro com remédio não vai conseguir ganhar e o INSS vai cada vez mais roubar. Não estou dizendo quem tá lá embaixo, mas quem tá lá em cima, junto com os governantes, rouba cada vez mais. Ai, meu Deus, gente, agora, trabalha em 500 empregos. Com essa reforma, não é possível também converter o tempo especial. Não, peraí, então deixa eu entrar aqui já num detalhe aqui que eu vim de fora. E com certeza, realmente, esse podcast não vai ser visto só em Coronel Fabriciano, não. O pessoal lá fora tá doido pra ver. André, o pessoal já me mandou mensagem. Quando vai vir que eu quero informações? E nós que contribuímos lá fora? Tá, vamos lá. Aconteceu isso com você, né? Você tá lembrada, né? Eu tô lembrada. Pois bem, então. Eu já tô lembrada com o coração na mão. Então, quem mora fora do país pode contribuir para o INSS como facultativo. Via de regra, facultativo.
pode contribuir sobre 11%, que é o plano simplificado, 11% do salário mínimo, ou 20%, que tem as duas opções da alíquota. O 11%, ele vai dar direito à aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, a pensão por morte, para os dependentes, né, um auxílio-doença. A alíquota de 20% vai dar direito a tudo isso e a aposentadoria por tempo de contribuição, caso a pessoa tenha o direito adquirido, se não tiver as regras de transição. Então, é essa que é a diferença. E também é importante ver se o país que a pessoa mora, ela tem acordo com o Brasil. Eu acho que a grande maioria hoje dos países, no caso eu morava na Itália, né? Graças a Deus a Itália tem. Então, tem um acordo. Aí, se for requerer aposentadoria, levar o tempo daqui para a Itália, é preciso ver o acordo, se permite, como que funciona, porque cada país tem os requisitos, né, diferentes. Mas quem mora fora pode contribuir aqui para o INSS e se precisar até de um auxílio doença, né, igual, inclusive eu estou mexendo no processo de um cliente que mora em Portugal, e a gente está tentando para ele esse auxílio doença. É possível sim. Mas, por exemplo, eu fiquei lá fora, contribuí lá e contribuí aqui. Aí eu vim para cá. Vou continuar contribuindo aqui. Você vai continuar e você pode também, dependendo do acordo, né, que tem que puxar lá, vai vir para cá. Isso, aí tem que ver como que tá no acordo, mas né? independente se eu estiver com 60 anos, eu posso retornar e pegar. Esperamos que não muda, né, a lei, né? Se a lei não mudar. Isso que eu tô falando é com as regras que estão vigentes, né? Com relação, por exemplo, à aposentadoria especial, tá tendo julgamento aí no STF para ver se muda alguma coisa, que a aposentadoria especial, ela ficou muito prejudicada com a reforma, né? Hoje tem idade mínima. Hoje, uma pessoa que aposenta com a aposentadoria especial não tem vantagem nenhuma perante as outras, porque quando a pessoa ela trabalha exposta a agentes que são prejudiciais à saúde e consegue cumprir os requisitos da aposentadoria especial antes, né, da reforma, qual que era o objetivo? Tirar aquela pessoa daquele meio insalubre ali, né? Era tirar, tanto que a pessoa, uma vez que consegue a aposentadoria especial, ela não pode retornar para o trabalho, para a área insalubre. Só que com a reforma, não tem vantagem nenhuma mais. Antes ela recebia 100% de benefício, hoje não, hoje cai no 60%. Então agora tá tendo aí o julgamento para ver se modifica isso aí, se tira essa idade mínima, ver o que pode ser feito aí. Mas tudo isso aí, cada vez que eles vão reduzindo, qual é o intuito? O intuito é que tenha praticamente, né, a aposentadoria por idade. Porque quem hoje ingressa, né, no mercado de trabalho ou começa a filiar ao INSS, não pega essas regras de transição. Uma hora elas vão acabar. Uma hora elas vão deixar de existir. Aí vai ficar praticamente a aposentadoria por idade. Praticamente. Lógico, mas é muito injusto. É injusto. É injusto. Então, assim, essa nova geração que está entrando, começando a contribuir agora para o INSS, né? Elas não, depois de 2019, elas não pegam regra de transição, não pega direito adquirido, aí que não vai pegar mesmo, né? E o INSS, eles giram muito dinheiro. Mas como que funciona a questão do INSS? A prova maior, gente, é o roubo que eles fizeram aí. Exatamente, né? Tá bem que estou investigando sobre isso aí, né? Nossa, investigando até agora, não tem nem o que investigar. Em teoria, né? Ah, mas tem. Não, no sentido assim, sabe que teve um roubo, sim, mas tem que saber quem que foi, tem que saber. Lidiane, com certeza tá lá em cima. É igual aqueles negócios assim de pirâmide, né? Tá. Por que nunca acaba? Porque tá lá em cima, porque gente. Não pode deixar também, não. Que se for deixando passar, né? A gente tem que ter um pouco de esperança, né? Não, tem que ter esperança que a justiça vai ser feita. Mas, tipo assim, com certeza. Tudo bem que ela tá lenta demais, mas tem que ter, né? Quase parando, mas tem que ter esperança que as coisas vão melhorar, né? Então, eu tava falando, mas até esqueci.
A esperança, pra ser sincero, você acabou um pouco, né? Porque dia de Eu não acabei com nada, não. Falando que vai ser mais difícil de aposentar, né? E pensar que toda pessoa quer aposentar pra aproveitar, a viajar, curtir. Mas é porque, o que acontece? Como que funciona o sistema da contribuição? Quem hoje mantém as pessoas que estão afastadas, que são aposentadas, é quem está na ativa, quem está contribuindo. Entendeu? Então, assim, quem está trabalhando hoje carteira assinada, quem está contribuindo, seja como facultativo, seja como contribuinte individual, está mantendo essas pessoas que estão afastadas, que estão recebendo alguma aposentadoria. Só que, infelizmente, tem muitas pessoas que estão deixando de trabalhar de carteira assinada, estão abrindo, né, graças a Deus, seu próprio negócio, tudo, mas não estão contribuindo. Mas você não acha que eles não estão contribuindo porque vê tanto roubo, tanta Exatamente. coisa? Aí você pensa assim, não vou contribuir não. Alguns é por conta disso, outros é por questão assim, de falta de informação. Né? Aí, por que eu falo que é questão de falta de informação? Porque às vezes a pessoa chega e fala assim, nossa, eu tô precisando de um auxílio doença, o INSS negou. Aí na hora que eu olho o motivo, né? Ah, não, por falta de carência. Aí, que não paga, né? É porque não paga. Uhum. Né? A pessoa, o INSS, ele tem o período de graça. O que seria esse período de graça? Quando a pessoa deixa de contribuir por algum motivo, via de regra, o INSS ainda resguarda, entre aspas, essa pessoa por um período. Pode ser 12 meses, pode ser 24 meses ou 36 meses, né? Então, cada um deles é uma situação específica. Então, nesse período, se precisar do amparo do INSS, essa pessoa ainda vai ter. Mas na hora que passar esse período de graça e a pessoa não voltar a contribuir, se ela for requerer qualquer benefício no INSS, ela não vai ter direito. Aí ela vai precisar o quê? Voltar a contribuir. E aí, no caso, ela vai no INSS, ele faz um cálculo daquele tempo que ela deixou de pagar ou não? O INSS não faz nada, não. Mal tá atendendo o telefone. Eu fico quase 3 horas lá. O INSS faz. Marketing. Mas, cara, você, então a pessoa vai até você, como advogada, e fala, eu fiquei 2 anos. Porque você acha que eu fico irritado com o INSS? Ele fala assim, o segurado não precisa de advogado, ele mesmo pode, mas e aí, como que faz? Explica. Esse não orienta. A pessoa liga para o INSS, morre de esperar para conseguir falar com o atendente. Na hora que consegue, se consegue, a atendente não sabe de nada. O atendente desliga. Quando a ligação sem querer cai, né? Não vou defender o telemarketing. Coloca no mute. No mute, vou falar. Eu já fui telemarketing. Eu sei. A gente coloca no mute. Nossa, então assim, é complicado. Nossa, confessando aqui os pecados. Gente, mas nossa, não é fácil não. Não, é complicado, então mas assim... isso aí é porque, sabe por quê? Eles não dão informação. Olha aí que chegou, gente. Fabi Lanche mandou uma pizzinha aí, ó. O que você precisa? Depois eu... Ô, Lombardi, parece não que a gente... Fabi Lanche mandou aqui a pizza hoje pra nossa advogada Lidiane. Depois nós vamos comer ela. Fabi, brigadão. Fabi Lanche. Ô, Fabi Lanche, obrigada. É isso aí, ó. Tá aqui, ó. Depois nós vamos degustar a sua pizza. Muito obrigada, Fabi. Ô, Lidiane, então, eu falo porque você falou a verdade. Muitas às vezes não têm um conhecimento. Muitos são treinados realmente já pra ser uma coisa robótica. Falo por experiência que eu já trabalhei na Mil. E realmente a gente é programado, tipo assim, pra ser o básico do básico. E vai orientar a pessoa que tá do outro lado do básico mesmo, sem informação. Então, muitos vão te procurar. Vai falar pra você, Lidiane, aqui, ó. Eu fiquei algum tempo sem contribuir por causa de N motivos. E aí, no caso, ele tem que recalcular. Ele recalcula com você e paga aqueles anos que ele não pagou, ou o INSS não vai contar mais? Então, aí depende. Pra nos prejudicar, né? Depende. Se for para voltar a carência, aí tem que pagar para frente, né? Então, no próximo mês, ali, dependendo do dia, né? Ele tem que continuar a voltar a contribuir no próximo mês. A gente fala em pagar os atrasados, é quando a pessoa, alguma vez na vida, tem uma contribuição, como contribuinte individual, paga em dia. E no período todo ali, a gente encontra o que a gente fala de brecha, né?
Aí, dependendo do caso, a gente vai ver também se é vantajoso, porque pagar atrasados, principalmente se for indenização é o quê? É os períodos atrasados mais de 5 anos. Aí tem juros, tem correção, tem multa, então assim, às vezes não é tão vantajoso, porque fica bem caro. Mas se for por conta de carência, para voltar a ter a qualidade segurada, a pessoa tem que pagar mês após mês, porque para voltar à qualidade segurada, a carência é igual ao plano de saúde, é mês após mês. Não tem como pagar tudo de uma vez. Não, eu tô com dinheiro aqui guardado, eu vou pagar tudo para voltar a minha qualidade segurada. Não. A carência, ela é mês e após mês. E todo benefício do INSS exige carência. No caso de uma aposentadoria, qualquer tipo de aposentadoria, são 180 meses de carência. Nossa, mas se você for olhar, né, tá aí mais de 15 anos, né? Então, a aposentadoria ali, por idade, por tempo de contribuição, tá praticamente, né, convertendo, tá praticamente isso mesmo, tá 180 contribuições, porque contribuição é diferente de carência, porque a carência é o mês após mês, né? Tem que pagar tudo, né? Tudo certinho. E às vezes a pessoa tem o tempo, mas faltou a carência. Nossa. Então, é isso que eu tô falando, é muito detalhe. Às vezes uma aposentadoria por idade que a pessoa acha que é simples, nega. Não é. Não é. Pega a gente nessas brechinhas. Sim, não é. Infelizmente. E na hora também de fazer o cálculo, às vezes a pessoa fala assim, eu não vou contratar advogado, vou pedir sozinho porque eu já tenho 65 anos, tem tempo suficiente. Aí entra, faz o requerimento, é concedida a aposentadoria por idade. Aí depois tem que entrar com revisão. Por quê? O CNIS, se ele não estiver certinho, ele pode prejudicar você. O CNIS o CNIS ali é um documento que tem todas as suas contribuições. Então, quando um cliente contrata o advogado para fazer uma contagem, para fazer uma análise, né, previdenciária, a gente pede carnê, caso a pessoa já tiver trabalhado, né, como autônomo, então a gente pede o carnê, pedimos a carteira de trabalho. Dependendo, é necessário pedir uma microficha, porque o CNIS, se a pessoa trabalhou depois de 1986, se eu não estou enganada, não consta no CNIS, aí tem que pedir a microficha. E às vezes o INSS deixa de lançar períodos. Vamos supor, às vezes a pessoa trabalhou na farmácia do Zezinho 4 anos, mas na hora que eu estou ali fazendo a análise, eu vejo que o INSS lançou só 3 anos. Comeu um ano da pessoa. Entende? E aí a pessoa também trabalhou em algum lugar que é insalubre. Antes de 2019. Não, eu trabalhei, um exemplo, 4 anos em hospital, na limpeza. Mas aí o que você está trazendo para nós, o que dá a entender, pode ser que eu não esteja leiga, é que acaba que o INSS ele tem muito mais vantagem de complicar a vida do contribuinte do que facilitar, pelo seguinte fato. Muitas vezes não vão ter condições de contratar um advogado para poder orientar ele, embora tenha os advogados, né, públicos aí. Mas vai chegar uma hora que o aposentado ele vai desistir. Ou qualquer outra pessoa desiste e acaba que não vai atrás do seu direito. É porque o que acontece? O que eu vejo muito é que o INSS, mesmo concedendo uma aposentadoria, o cálculo vem errado. Ele deixa de lançar períodos. Aí. Às vezes, vamos supor, tem um período lá no CNIS. Se a pessoa tiver curiosidade, é só entrar no aplicativo, ir lá na parte de extratos e pedir o CNIS. Tem ele mais completo, que vem os vínculos, a remuneração, quanto que foi feito a contribuição, e tem ele na versão resumida. Então, às vezes, tem lá a data de entrada e a data fim. Data de início e data fim. Dependendo, a empresa, né, por algum motivo, não deu baixa e ficou sem a data fim. Se você não conseguir comprovar quando foi que você saiu dessa empresa, e se não tiver principalmente a última remuneração, aquele período ali vai ser desconsiderado. Inclusive, acho que foi em mês de dezembro, não sei se foi dezembro ou novembro, eu fiz um planejamento e a cliente já trabalhou numa farmácia, que aconteceu exatamente isso.
Só que lá tinha a data de início, ela entrou em tal ano, e tinha somente a última remuneração. E na hora que eu olhei a carteira dela, tudo, eu vi que ela não saiu na data lá da última remuneração. Por algum motivo, o local que ela trabalhava lá não lançou a informação completa. Só sei que nessa brincadeira aí, ela perdeu quase 3 anos. Você vê. Quase 3 anos. Quer dizer, se ela tivesse entrado com pedido de uma aposentadoria, qualquer que seja, esse período ia ficar para trás. Ia ficar. Então, quer dizer, a pessoa, o segurado, ele não tem esse conhecimento. Ele não tem. É necessário fazer uma análise bem detalhada. Por mais que a pessoa não vá conseguir uma aposentadoria agora, né, é necessário analisar para ver como que está o CNIS. Por quê? Então, exemplo, um jovem como nós aqui pode chegar perto de você e falar: ô Lidiane, eu quero saber como é que tá o futuro da minha aposentadoria. Sim. Você vai conseguir fazer toda essa Sim, análise, conta até mesmo isso. para ele poder já correr atrás do que Sim. precisa para não ter Sim. prejudicar no futuro. Qual que é o interessante do planejamento, né? Vamos falar contagem aqui para ficar mais fácil, né, para a pessoa entender. Com a contagem, a gente consegue ver se todos os vínculos, até no momento que a pessoa levou ali pra gente, se estão no CNIS, se está faltando algum vínculo, porque às vezes a empresa fechou, ou está para fechar, né, tá em processo de falência. Então, vamos lá conseguir o PPP, vamos lá pedir o documento para fechar aquele vínculo ali, para acertar aquele vínculo. Se a pessoa, ela hoje trabalhou em um período de carteira assinada, e ela, hoje, tem o seu próprio negócio, tem uma empresa. Com planejamento previdenciário, a gente consegue fazer uma projeção para conseguir um benefício futuro melhor. Então, vamos supor, fazemos planejamento, falando: olha, se você contribuir dessa maneira, a sua aposentadoria vai ser aproximadamente isso aqui. É possível, através dessa contagem, fazer a análise de todas as regras de transição para saber qual que vai ser mais vantajosa, quando que ela vai completar o direito dela, para poder realmente entrar ali, o que pode ser feito para melhorar a renda dela, né, que é o salário de benefício dela, a RMI, que é o primeiro pagamento dela. Então, o planejamento, ele consegue analisar tudo isso. E para quem ainda não completou os requisitos, é interessante fazer para saber como que está o CNIS e o que pode ser feito, né, para melhorar o seu salário, a sua RMI, né, o seu salário de benefício, para quando completar o requisito você conseguir melhorar a sua aposentadoria. Então, assim, a contagem já tem várias vantagens, né? Não é só simplesmente analisar para quem já está ali, completou os requisitos. Não. Quem ainda está aí no processo ainda, tudo, é possível, né? Se tiver alguma coisa errada no CNIS, você pode já saber e adiantar a pessoa. Ou se a pessoa também quiser, não quero mexer com isso agora, não quero retificar o CNIS, mas pelo menos ela vai saber que tem algo de errado ali. Na hora que ela for requerer a aposentadoria, tudo, pode fazer tudo junto. Mas o que eu sempre aconselho é descobrir o que tem alguma coisa errada, conserta, porque a empresa pode fechar, a pessoa pode perder o documento. Né? Exatamente. Então, assim, vai dificultar ainda mais. Mas isso aí pode ser, igual eu tô perguntando, eu mesmo posso chegar e falar pra você: analisa aí pra mim. Você vai analisar, vai orientar a pessoa e dar tempo da pessoa correr atrás e consertar o erro dela. E aí eu vou entrar na pergunta, que é bem interessante que você falou aí. Pegar água pra você. Quer, Jujuba? Biscoitinho aí, uma coisa? Pra comer, mulher. Tudo pra você. Não vai engordar. Nada se engorda. Aqui, deixa eu fazer uma pergunta. E pra nós que pagava a guia da aposentadoria e depois se tornou MEI, tem uma diferença, né, de pagar a guia de aposentadoria por MEI. A gente perde alguma coisa? Qual que é a desvantagem entre os dois? Então, no caso, a pessoa, se você está pagando o MEI e resolveu trabalhar de carteira assinada, vamos supor, não tem problema. Ok. A pessoa pode trabalhar, ter um contrato de trabalho, trabalhar de carteira assinada, tudo,
e ter o E MEI. continuar pagando o MEI. O MEI, não tem problema nenhum. Ok. Tá? A lei ela não proíbe isso. Só que isso não vai aumentar o seu tempo de contribuição. Justo, mas É tá bom. justo, né? E outra coisa, se você for precisar sair do seu emprego, né? A empresa desligar você por algum motivo, você não vai ter direito também ao seguro-desemprego, porque o MEI é considerado uma fonte de renda, Ok, né? ok. Aí o MEI hoje é 5%, né? Tá dando 80 e poucos reais hoje, se eu não me engano, com o aumento do salário mínimo, né? Agora, se você quiser uma aposentadoria, ter direito também às regras de transição, uma aposentadoria também por tempo de contribuição, você tem que complementar de 5 para 20. Porque esses 5% que você paga como MEI não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição e nem às regras de transição. Então, você vai pagar a DAS, né, certinho, e vai precisar de complementar para 20. Mas e quem pagava a guia para essa aposentadoria, deixou de pagá-la para pagar só o MEI? Não, vai estar no CNIS do mesmo jeito. A diferença é que vai mudar ali, né? O indicador ali no CNIS, o código, tudo muda. Porque o código do facultativo é um. O código do contribuinte individual é outro. O do Mas MEI... no caso, então não é vantajoso você deixar de pagar a sua guia de aposentadoria só para pagar o MEI. É porque o MEI dá direito também à aposentadoria. Sim, mas não dá direito, no caso, às outras coisas. Mas do mesmo jeito, o contribuinte individual que paga 11% não vai ter direito também à aposentadoria por tempo de contribuição, nem às suas regras de transição. O problema é a alíquota. É a alíquota. Porque hoje nós temos a alíquota. Vamos lá, facultativo. É aquela pessoa que não tem renda, não tem a obrigação de contribuir para o INSS, mas quer. É a dona de casa, é um estudante, é o estagiário, é quem mora fora do país, né? Então, ela vai estar pagando. Aí tem a alíquota de 5%, que são para os facultativos de baixa renda. Ok. Só que esses 5%, gente, pelo amor de Deus, vamos lá, presta bem atenção. Esses 5% o INSS tem que validar. Facultativo de baixa renda, o INSS tem que validar. Então, se você está pagando, você tem que pedir ao INSS, entre aspas, uma autorização para estar pagando desse jeito. Okay. É necessário estar no CAD único, ter o CAD único, né? Então, tem que comprovar. Então, esse 5%. Temos a alíquota de 11%, que é pelo plano simplificado. Você vai estar pagando 11% do salário mínimo. Ok. Vai dar direito também à aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio salário maternidade, pensão por morte para os dependentes, direito. E tem a alíquota de 20%, que vai abranger tudo. Então, essa que é a diferença, né? Porque às vezes a pessoa, por algum motivo, não quer pagar 20%, mas quer ter uma segurança de uma aposentadoria por idade, ou então por invalidez, ou até mesmo auxílio doença. E o MEI é a mesma coisa. Pagando 5%, vai ter direito à aposentadoria por idade, pensão por morte para os dependentes, auxílio doença, aposentadoria por invalidez. Mas se quiser, porque às vezes acontece muito, a pessoa trabalhou muitos anos aí de carteira assinada, trabalhou em períodos, em empresas, né, que ficavam expostas a agentes nocivos. Então, para não perder esse tempo, a pessoa paga 5% e complementa. Ok. Porque aí vai poder utilizar esse período que ela trabalhou em área especial para poder converter até 2019. Então, assim, o que muda ali é a alíquota, né? Se é 11%, se é 20%. Então, sempre que possível, é bom a pessoa estar pagando aí 20%. Ah, estou desempregado? Não deixa de contribuir para o INSS. Paga como facultativo, até você decidir se você vai querer trabalhar por conta própria, se você vai querer voltar a ser CLT, mas vai contribuindo. Porque aí vai estar contando o seu tempo, você não vai ter risco de perder sua qualidade de segurado. Então, sempre está ali pagando. Então, é importante você jamais deixar de contribuir. Embora que no futuro você vai ter uma dor de cabeça com ele, né? Que você não sabe do que vai acontecer. Mas a contribuição, ela tem que ser feita. Sim. E a partir de
quando você pode começar? De que idade correta você pode começar? 16 anos já pode pagar com facultativo. 16 anos já pode. Que aí já vai contar com o tempo ali ou não? Já começa a contar. 16 anos. Então tá aí, gente. A dica aí, né, pros pais, né, pros que fazem menor aprendiz aí, já começar a pagar. Que aí vai facilitando, então, para eles até mesmo para adquirir uma aposentadoria. Exatamente. Aí já começa já com 16 anos, já pode, como facultativo, né? Já começar a contribuir para o INSS. Eu não sabia que era com 16 anos. E assim, principalmente quem trabalha como mototáxi. Tem muita gente que trabalha como mototáxi e não contribui. E mototáxi é uma profissão de risco, né? Então, vai lá, paga o INSS, nem que seja 11%. Mas não deixa de contribuir, não contribui, uma grande parte não contribui. Aí acidenta, aí não consegue o auxílio-doença. Não consegue muito. O INSS não tá errado, né? Não. Aí eu tenho que calar, né? Não, sim, tudo bem. Porque aí eu tenho que ficar calada. Tem coisas, como se diz, né? Dá acesso que é de César. Não tem como ir contra se eles também não estão contribuindo. Mas você tá quantos anos nessa área que você, assim, defende as pessoas? Na contra a Previdência? Eu vou fazer 5 anos que eu sou advogada. Tem 4 anos e um pouquinho. Você tá com eles na Previdência contra o INSS? Não, eu já entrei, já comecei a advogar nessa área. Hoje, assim, lógico que eu pego uma outra área, mas assim, eu já comecei Já nessa área. Aí, Leidiane, nesses 5 anos, assim, qual é a situação mais, assim, bizarra que você viu, que você teve que realmente lutar, assim, com toda a sua força contra o INSS? Eu não cheguei a lutar porque o cliente morreu antes, esperando a perícia. Ai, mentira! Morreu. Tá vendo? Aí eu volto naquilo ali, que eu não consigo entender isso. Às vezes a pessoa tá ali, você tá vendo que a pessoa tá... Eu não consigo entender. É isso que não entra na cabeça da maioria. É complicado, tá? E aí ele faleceu e você... É complicado. E tem hoje eu tenho um processo... Não, mas aí, peraí, nesse caso, faleceu, e aí? Aí, no caso, o que acontece? Poderia, né, através dos laudos, pedir para o perito avaliar, né, para ver se ele teria direito ou não, até mesmo para assegurar uma pensão, tudo. Só que a família optou em não mexer. Quero talvez mais dor, né, mais sofrimento, né? Porque que acontece? Às vezes, no decorrer do processo, a pessoa consegue uma aposentadoria, né? E pode acontecer dela falecer. Eu estou com um caso, inclusive, está em recurso, né? O cliente faleceu, mas caso vir a ter o direito ao retroativo, né? Aí os dependentes já estão habilitados no processo. Uhum. Porque não vai ter direito à aposentadoria em si, mas ao retroativo, aí a gente habilita os herdeiros, né? Eu entendi. Porque ainda também tem aposentadoria, né? Se caso o marido falece, não, mas a mulher fica... No caso, como ele estava ali, né? Já tinha conseguido tudo, então a mulher conseguiu a pensão por morte sem problema nenhum, sem dor de aí cabeça. Agora é a questão do retroativo, né? Nossa. E hoje também tem um outro caso que está em recurso, de uma senhora que ela, coitada, tem a coluna toda lascada. E mesmo assim o INSS não concedeu para ela o LOAS, porque o marido ganha o salário mínimo. Só que um salário mínimo é para ser excluído, né? É para ser excluído. Que você faz um salário mínimo, gente? É complicado. Agora eu falo, às vezes, um salário mínimo para uma pessoa não é muita coisa. Mas tem gente que só consegue sobreviver com esse dinheiro. Vou botar um exemplo. Uma mãe que hoje tem um filho autista. Tem 3, 4 crianças na casa, né? Ela, querendo ou não, criança autista, gente, gasta com terapia. Os medicamentos são tudo caros. É um estresse da mãe também. Emocional. Então, assim, a gente tem que ter, falar a verdade com você, os peritos, eles estão perdendo a empatia. A empatia com o próximo. Que são incapazes, não todos, tá? Não são todos. Mas uma grande maioria de nem olhar na cara da pessoa. É um absurdo uma coisa dessa. Que eu pergunto aos clientes como que foi a perícia, se o perito
fez a anamnese correta, se fez o exame físico, porque às vezes ele relata alguma coisa ali no laudo que não aconteceu, né? Então, assim, eu pergunto como que foi, mas principalmente no INSS. Tem perito que não chega, não olha os laudos. Não olha, digitando, a pessoa entra e está digitando e continua. Nem olha não pra pessoa, olha, não faz não nada. olha, não chega, assim, não olha, não avalia. Isso é um absurdo, isso é desumano. Entende? Então, assim, como você não vai ficar irritado com uma coisa dessa? É impossível. Não tem. Aí você pega essa mãe aí, que tem um filho que é autista, que tem um gasto, tem que tirar dinheiro de onde não tem. Muitas das vezes não consegue trabalhar. Por quê? Como que vai fazer com a criança? Às vezes, pode ser que tem um pai ali para dar um auxílio, que trabalha fora, mas tem casos que não tem. Um salário mínimo é tudo para essa pessoa. É tudo. E mesmo assim, não vai ser o suficiente para dar o amparo necessário. Para suprir as necessidades. Porque essa criança que é autista, dependendo do nível, se ela tiver um tratamento, um acompanhamento, ela vai ter uma melhora sim. Ela vai poder ser reinserida ali, vai ter igualdade com as outras pessoas. Porque isso tudo também tem que ser analisado. Isso aí para qualquer tipo de deficiência, quando estamos falando do LOAS, é necessário também analisar se aquela pessoa ela tem condições de igualdade com as demais pessoas. Igual uma coisa que eu já peguei uma cliente, peguei uma e estou atendendo um outro, que eu pedi um LOAS para um outro cliente com o mesmo problema, o danado pé diabético. Que a pessoa tem diabetes, está descontrolada, mesmo com medicamento, tratamento, não consegue controlar e começa a estar umas úlceras, umas feridas. Ah, tá. Próprio... Então a pessoa fica aí 3, 4 anos, além disso, né? Tem outros problemas também que vêm junto. Como que uma pessoa dessa vai conseguir ser inserida no mercado de trabalho? Ou como que uma pessoa dessa ela vai ter igualdade perante as outras? Se a pessoa não consegue andar... no caso da menina. A pessoa não consegue andar com a ferida no pé. Essa pessoa entra no supermercado, lógico que não são todo mundo que faz isso. Mas aquela pessoa que entra ali... não sei se todo mundo já ficou perto, mas essas úlceras, elas causam um mau cheiro. Por mais que a pessoa faça o curativo... Antiga lepra, que eles falam? Não, é machucado. Que dá ferida isso, mesmo, tá? Que eles falam, Então, por mais que... antiga lepra. Então, por mais que a pessoa, assim, vai lá, cuida, tudo... E ela não consegue nem andar direito de dor. Não consegue colocar um chinelo. Como que a pessoa dessa vai voltar pro mercado de trabalho? Como que essa pessoa vai ser igual, entre aspas, na sociedade? Não tem como. Não tem, a pessoa não consegue andar. Como que a pessoa vai conseguir ter uma vida digna desse jeito? Um salário mínimo não dá uma vida digna para ninguém, não. Do jeito que o Brasil dá hoje? Não consegue, não. A pessoa sobrevive com o salário mínimo. Sobrevive com o salário mínimo. Sobrevive com o salário mínimo. Então, o salário mínimo hoje não dá pra nada, não. Porque além disso, além de comer, dela beber, dela vestir... E ela por cima do INSS vem e reduz. Não, é só Deus. Além disso tudo, né? A pessoa tem o tratamento ainda. Tem. Que às vezes o SUS não fornece. Quem tem diabetes, no caso, né, dessa outra cliente desse que eu estou atendendo, é uma alimentação toda especial. Sim. Não é qualquer alimentação. Insulina, dependente, tem que tomar. É muito complicado. É difícil. Entendeu? É difícil. Então, assim, a gente não tem como não ficar irritado com umas coisas dessas. Não tem como. Aí a pessoa chega e fala assim, o perito nem olhou na minha cara. Gente, pelo amor de Deus, se fosse a mãe dele que tivesse sentado ali, ele estaria dando atenção. Como que a pessoa nega um benefício, fala que o outro está apto a voltar a trabalhar, se não olhou na cara da pessoa? Como que funciona um trem desse? Olho biônico? E aí no caso, vocês entram, né? Eu digo vocês advogados que vão dentro dessa área e vocês vão fino e fundo, né? De acordo com a situação que eles contam para vocês. Quanto tempo demora para vocês ganhar um processo desse? Então, na justiça, tá demorando aí... Assim que sai o laudo
na via judicial, a gente já consegue ter uma ideia. Se vai precisar de um recurso, que eu sempre faço recurso. Se caso eu ver ali que o laudo não foi favorável, primeiro eu converso com o cliente, né? Vejo como que foi a perícia, tudo. Aí eu faço a impugnação do laudo, peço quesitos complementares. O que é quesito? São perguntas que a gente faz para o perito, né? Para tentar esclarecer melhor aquele laudo ali. Aí depois, se o juiz dá a sentença improcedente, porque normalmente o perito, ele é o assistente, entre aspas, do juiz, né? Porque não tem a gente não tem, nem o juiz tem o conhecimento técnico, né? Aí qualquer coisa entramos com recurso. Mas o porquê que o INSS também, ele nega tanto os benefícios, tanto. Porque a maioria dos médicos, né, os peritos que estão ali no INSS, nem sempre são especialistas na área do que o paciente tem aquela doença. Às vezes, vamos supor, olha só. Aí você complica mais a vida nossa. Porque o que acontece? Às vezes o perito que está ali, ele pode ter ser especialista como oftalmologista, mas chega uma pessoa com problema na coluna, ele não é ortopedista, ele não vai conseguir avaliar. Ou chega com problema no coração, mas ele não é no caso do cardiologista. INSS, ele não direciona as pessoas para... Exemplo, eu cheguei falando, estou com determinada dose... Não, o perito que tiver ali é o que vai fazer. Tá igual aí na justiça, né, tem a gente, dependendo ali, a gente consegue já marcar, pedir com um médico especialista. Né, que lá tem ortopedista, tem o psiquiatra, tem o clínico geral, tem o oftalmologista. Então, ali a gente consegue já direcionar para o... Por isso, sim, que é, entre aspas, mais fácil. Né, porque ali vai ter o especialista na área ali para poder estar avaliando. Porque não tem como a pessoa de uma outra área avaliar com profundidade. Não, tem não. Mas esse período que você entra no processo, ele demora mais ou menos quanto tempo? Tá. Assim, até chegar na sentença, assim, pode demorar aí uns 8 meses, 9 meses. É difícil. Até porque enquanto isso, a pessoa não tá ganhando nada. Ela tá se virando por conta própria. Depende. Por quê? Tem alguns clientes lá no escritório que a gente conseguiu ganhar aposentadoria por invalidez, mesmo assim ele voltando pro trabalho. Porque, vamos supor, tem uma cliente lá que ela morava sozinha. Aí, como que ela não vai retornar para o trabalho? Aí, ela retornou, eu informei, né, no processo, o motivo do retorno, tudo certinho, e mesmo assim ela conseguiu. Né? Agora, tem outros que não, tem outros que a empresa fica até com receio mesmo de voltar. Né? Com a pessoa. E não está errado, né? A empresa também não está errada. Então, aí a pessoa fica. Se ela tiver uma rede de apoio, familiares, amigos, ainda assim ela consegue segurar as pontas, né? Mas tem outros, não. Tem outros que já passam um pouco mais de aperto. E precisa de retornar. E sim, precisa. E nesses 5 anos que você está trabalhando com eles, qual foi a sua maior vitória que você teve? Maior vitória? Contra o INSS, obviamente, né? Nossa, eu acho que eu fico tão feliz quando a pessoa consegue, que todos acabam sendo, porque cada um tem uma história diferente. É uma dor, né? Cada um. Então, assim, ali tem uma pessoa que é pai de família e que por algum motivo, né, a mulher, a esposa não consegue trabalhar e tem criança, que ali já é uma vitória, né? Poder dar uma vida um pouco mais digna, entre aspas, né? Para a família, conseguir uma aposentadoria. Então, às vezes tem uma outra pessoa que está morrendo de dor, realmente não está conseguindo voltar a trabalhar, gasto com medicamento, família está ali juntando, aí consegue o benefício. Aí já não vai ficar dependente da família mais, vai conseguir ter um pouquinho mais de autonomia, de dignidade, não que um salário mínimo, né, mas mesmo assim sim, mas já tá entrando alguma coisa, sim, né? Entre não entrar nada, entrar salário mínimo, sim, entra. Porque a partir do momento, porque eu falo que são todos, porque é o direito da pessoa que você vê, não. Realmente, agora a pessoa conseguiu, é direito dela, ela conseguiu. Então, todos para mim é especial. Todos. Ô, Lidiane, é um assunto muito extenso, é que eu fui olhar a hora ali, mas eu queria que você voltasse. Você volta? Volto. Falando sério. Eu sei que só pode ir na quinta. Porque eu tinha, assim, acabei que eu fiz as perguntas do meu jeito, mas eu perguntei, mas tinha algumas coisas aqui mais interessantes pra perguntar.
e a gente vai deixar Não, pra eu também, próxima. que trouxe as minhas anotações aqui, coisas Nós que eu iremos- precisava de falar também, que eu falei, nossa, que tem que falar, O que tem você que precisa de informar. falar aí? Aqui, Informar. gente, muito importante. Isso. Muito importante. Porque isso aí, né, como você disse, o INSS não é muito falar, não. A partir de agora, é necessário ter a biometria. E o que é isso? Ah, tá. Biometria, Da face? Ah, não, isso. da face. Tá, vocês podem ir no cartório de títulos, cartório eleitoral, e fazer a sua biometria. Principalmente para quem for requerer o LOAS. Vai precisar para todos os benefícios, mas o LOAS principalmente. Mas isso é por quê? Porque agora, a partir de agora, a fiscalização em cima desses benefícios do LOAS, principalmente do LOAS, que o LOAS sempre é pego para Cristo, né? Vai ter uma fiscalização maior. Então, vai ter o cruzamento de dados na base do governo. Então, resumindo, você está querendo dizer que você realmente vai fazer a aposentadoria só por idade? Não, no caso, do LOAS. Dos LOAS, que é o negócio do benefício. O LOAS. Então, se você tem o LOAS ou vai solicitar o LOAS, faça a biometria e tome muito cuidado com a movimentação na conta bancária de todos que fazem parte do grupo familiar. De todos. Porque tem muita gente que já está tendo o benefício suspenso e até cessado por conta de renda. Nossa, Deus do céu. Por conta de renda. Então, fique aí a dica aí. A partir de agora, não empresta cartão, não empresta o nome para comprar as coisas, não faça movimentação alta na conta bancária, se você tem o LOAS ou vai requerer o LOAS, tá? Porque agora a fiscalização vai aumentar. Se você já tem, muito importante também, eu sei que eu tô passando um pouco do prazo, mas vamos passar. Não, mas já passamos. Né? Ah, então tá, já passou, então vou falar mais um não, pouco. Não, pode falar, já passamos já. Se você tem o LOAS, né, por deficiência, não deixe de juntar laudos médicos, não deixe de fazer os exames periodicamente, não deixe de juntar os gastos com medicamento, com fralda, com tudo que for gasto, vai juntando. Não é um pouco injusto, não? Tá, mas nós tem que agir de acordo com o que está sendo exigido. Se está exigido, se isso aí é motivo de cessar benefício, então vamos tentar segurar Meu Deus, isso aí. coitado desse povo. Pois então. E outra coisa, nada de guardar só a notinha, não. Todo mês, eu sempre falo isso com meus clientes, compra uma pastinha. Fechou o mês, tira xerox da notinha da farmácia, do supermercado, né? Porque aquelas notinhas amarelas, aquele some com o tempo, né? Some mesmo. Some. Então, todo mês tira, porque o INSS pode chamar a qualquer momento para passar por uma reavaliação. Então, você vai ter como comprovar que você mantenha a condição de deficiente ali, né? Mantenha a condição de miserabilidade, continua vulnerável ali, e você precisa comprovar. Então, guarde mas eu vou te fazer uma pergunta, então, aqui agora. Exemplo, tem um deficiente lá. No caso dessa menininha, tô dando só um exemplo. Ela conseguiu, ainda não conseguiu, mas ela vai conseguir, em nome de Jesus, o Lucas. Mas entrou uma quantidade maior. Por quê? Porque os gastos dela são bem maior daquilo que ela vai ganhar do benefício. Aí, no caso, como vai fazer? Porque eles vão ter que comprovar, olha, eu tenho o Logas, ganho isso aqui, mas não supra a necessidade da minha casa. Porque é o oxigênio, é a fralda dela que é especial, que ela até falou comigo na época, é cara a fralda dela, eu sei que é cara, que é especial. É o leite que é R$200 que toma, que é um leite especial também. É uma bomba, é um coisinho que é R$4.000. Então, querendo ou não, eu não sei o tanto benefício que dá pra ela. Mas é um salário mínimo. Então, LOAS é um salário mínimo. Então tem como. A pessoa ela tem que trabalhar fora. É um salário mínimo. E por isso que eu tô falando, guarda as notinhas. Se a mãe ali tem um filho que é autista, notinha da terapia, pede a nota fiscal da terapia, pede a notinha fiscal do psiquiatra, do fonoaudiólogo, seja onde que a criança precisa de acompanhamento. Vai pedindo as notinhas, medicamento, que a maioria tem que comprar particular, porque o SUS não fornece. E é R$500, né? Dependendo, é 400 e pouco. Então, vai guardando a notinha, porque o INSS pode chamar. E outra coisa, cuidado com a rede social. Se você já conseguiu, ou se você está no processo de conseguir uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença, um LOAS por deficiência,
toma cuidado com a rede social. Toma muito cuidado. Não que o INSS, como eu falei, vai ter uma pessoa só para ficar fiscalizando. Mas tem a questão de denúncia. Nunca se sabe, né? Se estiver no decorrer do processo ali, o procurador, é a função dele, é o dever dele. Ele ganha para isso, para defender o INSS, para você não ter direito. O INSS não tem dó de vocês. Não tem dó. Então, para que você vai dar brecha? Não, tá brecha não. Vamos fechar isso aí para vocês manterem seu benefício. Isso é muito bom. É porque hoje nós falamos muito mais do LOAS. É isso. Né? Porque, inclusive, o LOAS é o que está mais tendo benefício cessado e suspenso. Entendi. De dezembro para cá, o que tem de benefício que está suspenso. Também deve ter pessoas também que enganam também, né? É porque se for suspenso, ainda assim é menos trabalhoso. Porque o INSS, quando ele suspende, ele dá um prazo para a pessoa fazer a defesa. Então, fique de olho sempre também no aplicativo lá no meu INSS, porque o INSS sempre vai mandar alguma coisa lá. Aí vai estar prazo para a pessoa poder fazer sua defesa. Se cessar, aí ou tem que começar tudo de novo, ou tem que ir para a justiça pedir o restabelecimento daquele benefício. Então, evita de cessar. Então, assim, resguardo com essas dicas que eu dei. O que eu quero perguntar para você, mas nós vamos deixar para o próximo podcast, é em relação a como funciona a aposentadoria para os professores, que também eu sei que é diferente. Isso. Né? As pessoas que trabalham em risco, você já falou ali também. Um pouco também, tá? Porque eu não entrei em nenhuma dessas aposentadorias. Não. Eu quero perguntar, porque acabou que a gente foi muito pro longas, mas foi importante a informação que nem eu sabia, de verdade. Sim. Tem informações que eu nem sabia. Eu quero que você... Eu quero mesmo que você volte, Lidiane, para você tirar as dúvidas das pessoas. A questão das aposentadorias, a regra de transição, nós não entramos. Eu nem falei todas. Eu cheguei a falar, se eu não me engano, foi só 2. Sim. Né? Então, falta o pedaço 100%, falta o pedaço 50%, falta a regra de transição da aposentadoria especial, a aposentadoria do professor. Podcast não tem como. Falei por alto, tá? A aposentadoria da pessoa com deficiência, mas tem muita coisa para poder falar, tem dicas para poder dar também, com relação a laudos também, porque o laudo para o auxílio acidente também é diferente. Para o LOAS é outro, para o auxílio doença é outro, porque são requisitos diferentes. O auxílio doença, você vai ter que comprovar a sua incapacidade. O LOAS é comprovar as barreiras que aquela pessoa enfrenta no dia. Pra poder... O auxílio acidente é as sequelas que o acidente deixou. Então, assim, tem todo um detalhe que não tá tendo que falar em um podcast só, não dá, você tem que voltar. Eu tenho que voltar, eu também acho. Não, tô falando sério, você tem que voltar, que não dá. Não, porque eu tenho dúvidas também pra perguntar. Que depois que você falou comigo, eu vou ter que fazer uma consultoria com você pra me saber como é que tá a situação. Porque isso é um absurdo, gente. Essa questão que eu falei é o erro básico do básico. Tem muito mais mas se a gente já evita um erro básico e você dando informação pra nós, porque às vezes o mal do jovem é pensar, não, tanto eu vou apresentar mais pra frente. E não se preocupar com agora. Mas aí quando chegar lá no futuro, na idade do Lombardi, você não aposenta. Entendeu? O Lombardi não vai aposentar, não. Né, Cláudia? Você não vai aposentar, já era. Então tem que evitar já isso. Porque acontece, se a pessoa soubesse o que é um vínculo que foi aberto, mas não fechou, não tem a data ela evita dor de cabeça. Principalmente, inclusive, para requerer o LOAS mesmo. Porque aí o INSS vai entender o quê? Eu falo INSS, mas assim, é porque tem a questão da análise também pelo robô, né? Não vou conceder porque essa pessoa tem renda, mas não é que a pessoa tem renda, é porque a empresa que ela trabalhou às vezes há 2, 3, 4 anos atrás não fechou o vínculo, tem a data de entrada, mas não tem a data de saída, e fica aberto. Então, assim, é muita coisa que a gente tem que falar também do CNIS, que tem muito erro, contribuição errada, né? Às vezes a pessoa contribuiu como facultativo, mas deveria contribuir como contribuinte individual. Ou então contribuiu na alíquota errada. Tem como também mudar isso tudo com planejamento. Tem como abrir uma tarefa, né, lá no INSS para pedir essa alteração de código. Então é muita informação. Não tem como você só especificar aqui para a cidade Coronel Fabriciano em um podcast. Obviamente que nesse podcast você deixou muita informação sobre o LOAS. Igual agora, por exemplo, eu estou com uma cliente que eu estou mexendo ainda também através do planejamento. Ela tinha um MEI. E junto com o MEI, ela pagava o facultativo. Eu fazia isso, lembra que eu te falei? Isso. Eu falei então, isso o que acontece? Esse período dela aí,
que ela pagou dessa forma, prejudicou ela e muito. Se ela minha cara... Minha filha, eu não tô mentindo, eu vou fazer uma consultoria com a sua irmã, porque eu já entrei em desespero o tempo que eu perdi. Aí o que acontece? Tem períodos lá que ela, em um ano, pagou 2 competências, ou seja, 2 vezes, no mesmo mês, pagou 2 vezes. Aí não sei se foi assim que eu te entrei em contato, que eu falei, Lidiane, tô pagando aqui o meio negócio. Você tá pagando tudo errado. Aí eu tava pagando errado, gente. Tô lascada, já mesmo continuou. Mas aí o que acontece? Mas e o tempo que eu paguei? Eu vou ter que rever isso. Vamos ter que olhar como foi ficar ali. Vou mesmo, Lidiane. Mas a sua sorte foi pouco tempo, se eu não me engano. Acho que foi pouco tempo, graças a Deus. Mas aí, no caso dela ali, complicou muito essa questão do MEI. Porque se você paga um facultativo, você não tem renda, você não pode ter MEI. Na verdade, nem foi ela. O genro dela abriu o MEI para ela. Nossa, Deus, misericórdia. Então, assim, o babado ali tá grande. Tá grande, então, assim, nós estamos tentando ali, né, arrumar ali. Tem alguns períodos que ela deixou de pagar, que aí os meses que ela pagou 2 vezes o mesmo mês, nós vamos pedir para reajustar, para jogar para um outro mês, no mesmo período, no mesmo ano, né, que ela deixou de pagar. Então, nós estamos consertando aos poucos ali para ver e depois refazer o planejamento para ver o que realmente agora falta de tempo para ela continuar pagando. Você tem que voltar. Mas é falta de informação. Não, mas né? É por isso que nós falta estamos aqui mesmo. Pra gente poder informar a cidade de Coronel Fabriciano e o Brasil inteiro. Tá expulsando eu? Tá expulsando eu? Que isso, Cláudio? Lombar, parou. Tá gravando ainda, não tá? Nem vou colocar o take. Nós temos que você tem que voltar não só para a cidade de Coronel Fabriciano, porque eu sempre falo que esse podcast ele vai pro Brasil todo. E até para fora, porque tem gente de fora brasileira que precisa ter esse conhecimento e entendimento. Então você precisa de voltar. Mas até que você não volte, que eu sei que é só nas quinta-feiras, né? Então a gente já vai marcar a próxima quinta-feira para você retornar aqui. Fala aqui pro povo como que eles podem te encontrar e tirar as dúvidas pra não cometer, gente, o mesmo que eu cometi esse erro aí, tá? E agora eu vou ter que consertar. Ai, gente. Aonde você pode te encontrar? Tá, vamos lá. Tem o meu Instagram, né? Que agora eu esqueci qual que é. A irmã dela aí, vai estragando ela aí. Vai, me ajuda aí. Olha aí, minha filha. Não! Gente, no celular. Babado. A advogada esqueceu gente, é muita informação. Onde ela pode se entrar em contato? Vamos lá, gente. Ai, Bu. Lidiane Pinheiro, ponto advogada. Lidiane Pinheiro, ponto advogada. Esse aqui, perfeito. Pronto. Fora isso, o escritório, ele fica na Rua Boa Vista, número 177, sala 13, em frente ao banco, a pracinha do Banco do Brasil, no prédio logo na esquina ali. Você manda as informações que a gente vai colocar tudo aqui por escrito. Porque aqui de cabeça, minha filha, que é tanta coisa que eu falei aqui agora que fugiu de cabeça. Fora isso, Lidiane, deixa aí uma mensagem para as pessoas para nossas pessoas, para o nosso público. Gente, primeiro, não confie no INSS. Eu já entendi isso, que não é pra confiar. Não confie no simulador do INSS, que nós deixamos de falar também do simulador. Não confie. E o principal, não desista do seu direito. Isso é ótimo. Não desista e não caia na conversa de INSS. Não, você pode fazer sozinho. Não desista. Tá? Negou pra você? Procure um advogado especialista em direito previdenciário para fazer valer o seu direito, porque o INSS não quer ajudar ninguém, não. Então, nunca confie. Galera, eu quero mostrar pra vocês, não só a pizza aí, por favor, quero mostrar pra vocês aqui, mais uma vez, né, o patrocínio aqui tem que abrir pra mostrar, né, povo de bom, né? A pizza que a Fabi Lanches mandou pra doutora Lidiane. Coraçãozinho, Fabi. Olha aí, ó, é isso aí, a pizza maravilhosa. Nós vamos degustar essa pizza agora, daqui a pouco. E a você que nos acompanhou, fala. Qual é o nome da pizza? Portuguesa, gente. O Lombardi não é nome da pizza, não. É o sabor da pizza. Sabor, portuguesa que a Fabi Lanche mandou aqui pra nós. E a vocês que nos acompanhou aqui até o final desse podcast, quero agradecer vocês por este momento e dizer para vocês que a doutora Lidiane irá retornar para tirar todas as nossas dúvidas, porque assim como eu, tenho certeza que tem pessoas que têm dúvidas, né? Demais, muito obrigada, que Deus abençoe vocês e toda a sua família e a gente se vê na próxima, se Deus assim nos permitir. Um beijo da Mário Ferreira. Tchau. Beijo a Lidiane também. Isso aí. Finaliza aí, Cláudio.